Boa tarde, pessoal. Tarde pra mim, né? Não sei como é que tá aí, qual horário você vai ver esse vídeo, mas saudações. Aqui, Carla Montebello, e vim conversar com você sobre curiosidades do Antigo Testamento. A gente se propôs a explanar alguns detalhes descobertos na pesquisa feita para escrever a série As Crônicas de Adulão. E hoje veio a calhar que exatamente ontem o pastor fez uma ministração na minha igreja, pregando sobre aquele texto em que Deus manda o profeta ir para o ribeiro, onde ele foi alimentado por corvos, e depois manda que esse profeta vá até um povoado lá fora de Israel, esqueci aqui, e vai ser alimentado por uma viúva. E na pregação, meu pastor discorreu sobre as situações em que somos às vezes sustentados de forma sobrenatural pelo Senhor e outras em que somos sustentados de forma natural, do agir de Deus. E onde isso se encaixou no que eu quero falar hoje com vocês? Na questão do sobrenatural. Pesquisando a história de Davi, e eu usei a Bíblia Shed, tá gasta aqui porque minha mão transpira, acaba gastando, mas a Bíblia Shed, ela tem anotações do professor, né? E ele traz um ensino muito grande sobre essa passagem. Quando você lê as Crônicas de Adulão, você vai ler a parte em que Davi vai até Saul, ele e um dos seus valentes. No livro eu coloquei sendo Samar, mas na Bíblia não é Samar que vai com Davi. É só porque é o personagem que é o principal das crônicas, então foi isso que eu coloquei. Então, quando Samar e Davi vão até o Saul, a Bíblia diz que o Senhor, lá em 1 Samuel 26, fala que Deus colocou um sono, né? Um sono profundo da parte de Deus. Se você lê o versículo 12, fala que tomou, pois, Davi a lança e a bilha da água da cabeceira de Saul, e ninguém o viu, nem soube, nem despertou, porque todos dormiam. Da parte do Senhor lhe havia caído um profundo sono. Então é esse sono aí que Deus mandou que eu venho falar com vocês. No hebraico a palavra é taderman, tardema, tardema. E a maioria das pessoas falam tardemã, né? É uma palavra que quer dizer exatamente isso, um profundo sono. E como que o professor Shed caracteriza isso? É um estado em que a pessoa não está sem consciência. Ela está consciente, ela vê o que está acontecendo, mas ela não se mexe, ela não consegue se mover. É realmente como se fosse uma paralisia, algo sobrenatural. E onde é aqui que entra essa questão da palavra que eu recebi ontem na igreja, mostrando o sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em entender Deus agindo de forma sobrenatural. A gente entende perfeitamente quando a ação é explicável humanamente na nossa razão. Quando você lê estratégias de guerra de grandes exércitos, você vê romanos, você vê celtas, você vê turcos, você vê exércitos que foram poderosos na terra. E seus generais traçando ali estratégias de combate, estratégias de batalha, inteligência humana em ação, é compreensível para nós. Atualmente, né, a gente vê nos exércitos a covardia humana, a maldade humana priorizada aí em armas químicas, em ataques massivos a civis. Ou seja, a gente vê humanamente os exércitos traçando estratégias de guerra. Então, quando a gente lê sobre a história de Davi e lê aqui que foi um tardemã de Deus na situação em que ele precisava de um livramento, a gente fica impressionado, porque a gente não está acostumado com coisas sobrenaturais. Mesmo sendo cristãos, a gente está acostumado com o que é racional. Eu tomei um remédio e sarei. Né? O cientista fez uma pesquisa, descobriu uma vacina, estou protegido. Nós caminhamos na naturalidade das coisas, no que é humano e que também é benéfico, é bênção de Deus, a ciência, porque Deus deu sabedoria às pessoas para fazer. Mas nós não podemos descartar o sobrenatural na nossa vida. Onde entra o sobrenatural? É na hora que 3 homens passam no meio de um exército inteiro que está adormecido. Na história de Davi, você vai ver isso várias vezes. Lembra quando os 3 valentes subiram lá até a fortaleza em Belém para pegar a água que Davi queria beber do poço? Foi a mesma situação, foi tardemã. Eles passaram no meio do acampamento inimigo inteiro, chegaram no poço, beberam água, trouxeram para Davi, foram e voltaram sem que nenhum soldado os visse. Então a gente vê esse sobrenatural na ação. Não é que os soldados filisteus estavam paralisados, não é que eles estavam abduzidos, não é que eles estavam drogados, foi uma ação divina, foi a ação de Deus ali.
essa expressão aparece na Bíblia outras vezes. Você vê em Adão, quando ele dormiu lá para que o Senhor trouxesse Eva à existência. Você vê também Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. O Shed, ele calça essa explicação aqui, com essas referências, né? Que lá em Gênesis também aconteceu isso. Abraão recebeu isso e Saul. Saul perdeu aí sua bilha e perdeu sua capa porque teve uma ação sobrenatural. De outra forma, o exército teria matado Davi, teria matado os valentes. Então, aprender que existe esse Tardemã é trazer o sobrenatural de volta para a nossa vida, para o nosso entendimento, para a nossa fé. Existem batalhas que são vencidas de outras formas, do jeito de Deus. Existem horas na nossa vida em que a gente precisa entender que não é ação humana, não é o meu braço, não é o braço da carne, vai ser o braço do Senhor. E isso é inexplicável. Nós precisamos aprender a viver nesse nível do inexplicável. Tem coisas que nós não vamos explicar mesmo, nós só vamos ser graças àquele que faz essas coisas, que opera essas coisas na nossa vida. Uma das belezas que eu vejo em Davi é que quando se trata daquele Tadermã em que os 3 valentes foram buscar água para ele, quando os caras chegam com a água e falam, olha Davi, a gente foi lá e buscou. Davi reconhece que foi algo sobrenatural e aquela honra ali não era para ele, era para o Senhor. Ele oferece aquela água em sacrifício a Deus. Gente, isso é lindo, porque ele poderia ter bebido, ele poderia ter, era para ele. Deus não ia ficar com raiva de Davi se ele bebesse a água que os caras foram buscar para ele. Mas o que Davi fez? Ele atribuiu a glória a Deus e o honrou naquele sobrenatural que aconteceu ali. Às vezes as pessoas vivem situações sobrenaturais e não sabem glorificar a Deus naquilo que aconteceu nas suas vidas. Não sabem dar glórias a Deus, não sabem expressar, transferir a admiração que as pessoas estão sentindo naquela conquista, naquele agir, para o Senhor. Ficam com a glória para a sua própria pessoa, elas bebem a água. Vocês estão entendendo? E às vezes nós precisamos de entendimento bíblico para saber que tem água, que mesmo que tenha sido trazida para a gente, ela não é nossa. Ela tem que voltar para Deus, ela tem que voltar para a glória de Deus. Produzir na vida daqueles valentes fé suficiente para ver que Deus se move através deles. Pensa, Davi estava formando daqueles bandidos homens de guerra, heróis de combate. E olha a lição que aqueles 3, que foi Josebeão, Samar esqueci, Eleazar, aqueles 3 valentes aprenderam uma lição fantástica. Primeiro, que Deus atua sobrenaturalmente na coragem das pessoas. Quando ela tem fé e ela vai até o terreno inimigo, ela vai conquistar aquilo, ela vai agradar o líder, ela tem uma motivação honrosa, Deus entra junto, Deus ama e apoia a coragem, o combate, a honra. E eles aprenderam mais ainda quando trouxeram a água para Davi e viram o valor que Davi dava à vida deles. Davi expressou, olha, vocês não deviam ter feito isso, vocês correram risco de vida. Então aqueles homens viram que o general, para eles, para Davi, aqueles homens não eram só um objeto para conseguir um reino. Muitas vezes os líderes, eles têm uma preocupação com seus eventos, com sua igreja, com a quantidade de pessoas naquele ou neste culto, e não dão valor à pessoa que está ali do lado deles. Queridos, e isso é um erro. Enquanto líder, independente da quantidade de pessoas, a importância da pessoa não é se ela está ou não na sua célula. Ela é importante porque ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Não é o número de pessoas no culto, não é o número de pessoas no seu evento. Aquela pessoa não pode representar só um número na sua conquista. A gente tem que ter o amor pela pessoa. E aqueles valentes se viram ali amados por Davi. E viram Davi oferecendo aquela água tão custosa, tão preciosa como a adoração ao Senhor. É tanto ensinamento nesse Tardemã, tá? Eu sempre falo a palavra errada, Tardemã. E que cabe para nós. Muita coisa aí também a aprender e a refletir e a estudar. Quando você lê as Crônicas de Adulão, você vai ver isso nos episódios, né, que são narrados. Quando você lê a Bíblia, em 1 Samuel 26:12, você vê a anotação do pastor Shed falando sobre isso, né?
sobre esse sono sobrenatural. E eu espero em Deus que muitos momentos de sono sobrenatural venham na sua vida, em que você descansa e Deus atua. E se forem inimigos que precisarem ser cegados aí para que Deus te dê vitórias, que venham também sobre ti. Fico feliz de poder partilhar contigo essas pesquisas. Espero que você leia as Crônicas de Adulão, ficção cristã, e entenda aí que essa é uma oportunidade da gente conhecer ainda mais o melhor livro de todos, que é a Palavra de Deus. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.